O matrimônio perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 26. O totemismo. Os porcos ignorantes do materialismo dialético criticam o totemismo e riem dele sem compreendê-lo. Nós, os gnósticos, compreendemos a grandeza do totemismo e sabemos que repousa sua doutrina sobre os princípios básicos do ocultismo. Os totemistas conhecem a fundo a lei da reencarnação, assim como as leis que regem a evolução de todas as espécies vivas. Eles sabem que o karma é a lei de causa e efeito. Eles compreendem que tudo que vive é submetido ao karma. Os grandes iniciados totemistas, com seus poderes clarividentes, investigaram a vida íntima de toda a criação, e sobre essas investigações científicas sentaram seus princípios doutrinários, que os porcos ignorantes do materialismo desconhecem totalmente. Os totemistas sabem cientificamente que todo átomo mineral é o corpo físico de um elemental inteligente. Os totemistas sabem que este elemental mineral evolui até transformar-se logo na anima de uma planta. As animas dos vegetais são os vegetais elementais que Paracelso sabe manipular para suas curas. Com os vegetais pode-se provocar tempestades e terremotos, com os vegetais podemos sanar os doentes à distância. Os elementais vegetais, por terem desenvolvido Kundalini, porque jamais fornicam, são onipotentes. Os totemistas sabem que os vegetais elementais evoluindo se transformam mais tarde em elementais animais. Os grandes magos conhecem a magia elemental animal e com os elementais animais costumam fazer maravilhas. Os totemistas sabem que os elementais animais, quando já se encontram muito evoluídos, se transformam então em seres humanos. Todo elemental animal bem avançado se reencarna em corpo humano. Os sacerdotes totemistas dizem com sabedoria que se o ser humano age mal, pode involucionar, até converter-se em animal novamente. E isto é verdadeiro. Todo ser humano perverso retrocede até o estado animal. Muitas vezes pode não reencarnar-se em animal, mas então se transforma em um animal dentro do plano astral. Assim, pois, esta afirmação do totemismo é verdadeira. Também é muito certo que os perversos realmente reencarnam em corpos de animais ferozes. Existem outros casos em que a alma puríssima de um santo se reencarna em alguma espécie de animal para ajudá-la e elevá-la a um nível superior de consciência. Assim, pois, os princípios do totemismo são exatos. Os totemistas conhecem a fundo a lei do karma e sabem que o destino de todo ser humano é o resultado do karma de suas vidas passadas. Nas tribos onde impera o totemismo, se venera por tradição a determinado elemental vegetal ou mineral, ao qual conhecem por experiência direta. Geralmente, este elemental prestou muitos serviços à tribo. Quando o totem é uma árvore, gravam no tronco dessa espécie figuras humanas. Agora temos uma explicação de todos estes mitos e fábulas estranhas onde se fala de seres estranhos metade homem, metade animal, tais como centauros, minotauros, esfinges etc. Essas imagens estranhas do totemismo são verdadeiros estojos onde são guardadas joias de sabedoria que desconhecem totalmente os porcos do materialismo. Estes porcos do materialismo somente sabem rir. Victor Hugo disse: o que ri daquele que desconhece está no caminho para ser idiota. No totemismo proíbe-se a morte do animal considerado totem. Este foi eleito entre os de sua espécie por ter reunido determinadas características secretas que somente os clarividentes podem reconhecer. Os sábios sacerdotes totemistas veneram o elemental animal ou vegetal que serve de veículo à divindade. Cuida-se muitíssimo desta criatura e sua morte somente é possível com uma liturgia muito sagrada e um duelo geral de vários dias. Isto não o entendem os civilizados ignorantes porque se divorciaram da grande natureza. Mas os sacerdotes do totem sim, o entendem. Em todos os cultos religiosos encontramos as marcas do totemismo. Os hindus veneram a vaca branca, os caldeus a ovelha humilde, os egípcios o boi, os árabes o camelo, os incas a lhama, os mexicanos o cão e o colibri, o cristianismo gnóstico primitivo reverenciou o cordeiro, o peixe e a pomba branca como símbolo do Espírito Santo. Sempre se reverenciou a determinados elementais vegetais ou animais. Temos que reconhecer que estas criaturas elementais são onipotentes, porque não saíram do Éden.
Os grandes elementais vegetais são verdadeiros anjos que trabalham no plano etérico ou região dos campos magnéticos, por toda a humanidade. Os elementais vegetais se reproduzem pelo sistema da magia sexual. Entre os elementais vegetais existe cópula sagrada e a semente passa à matriz sem necessidade de ejacular o sêmen. Cada animal é o corpo de um elemental. Cada vegetal é o corpo físico de um elemental. Estes elementais são sagrados e realizam maravilhas no Éden. Os mais poderosos são venerados pelo totem. Quando o ser humano aprende a reproduzir-se sem derramar o sêmen, penetra no Éden. Ali conhece então as criaturas elementais do totem. Essas criaturas são inocentes. Os elementais animais são em si inocentes. Alguns gastam torpemente o sêmen, mas como a centelha divina ainda é inocente, não pode ser culpada. Essa centelha ainda não reencarnou, é uma criatura que ainda não tem autoconsciência própria, não tomou posse de seus veículos, retém seus fogos, somente sua sombra, seu ego em estado potencial, toma corpos. Mais puro, mais belo é o elemental vegetal. Este se reproduz como os deuses. Entre eles existe o matrimônio perfeito. Também encontramos o matrimônio perfeito entre os elementais minerais. Eles se amam e se reproduzem, eles têm seus filhos, eles têm seu idioma e seus costumes, eles não gastam licor seminal, estão completos e reúnem mais perfeições que os elementais animais, porque a diferença destes últimos, eles não gastam jamais seu licor seminal. No Éden os elementais vivem felizes. Todo aquele que segue a senda do matrimônio perfeito entra de fato no Éden. Quem conseguiu o desenvolvimento completo do fogo sagrado entra de fato no Éden. O desenvolvimento completo do Kundalini nos permite visitar o Éden com o corpo etérico. O Éden é o plano etérico. Uma região de cor azul intensa onde reina a felicidade. No Éden vivem aqueles que aprenderam a amar. Os deuses do totem. Os deuses existem e o cristianismo os venera com o nome de anjos, arcanjos, serafins, virtudes, tronos, etc., etc. Os porcos ignorantes do materialismo acreditam que o homem, por temor, criou os deuses do fogo, do ar, das águas, da terra. Esse conceito dos ignorantes ilustrados do materialismo é totalmente falso. Logo aparecerá uma lente especial com a qual se poderá ver a aura, o corpo astral, o mundo astral, os egos desencarnados e os deuses do astral. Então todas as afirmações estúpidas dos ignorantes ilustrados cairão feito pó. O ser humano voltará a adorar e reverenciar os deuses inefáveis. Estes existem antes do aparecimento do mundo. Elementais. Paracelso disse que precisamos prender os elementais da natureza ao carro da ciência para voar pelos ares, cavalgando sobre a águia, caminhar sobre as águas, transportar-nos aos lugares mais afastados da Terra em poucos instantes. Existem elementais que nos ajudam nas viagens astrais. Recordemos ao elemental daquela árvore conhecido como floripondil, corneta de anjo, flor da noite, em diferentes países. Dito elemental pode tirar o ser humano em corpo astral. Basta que o estudante tenha sempre uma árvore destas em sua casa. É necessário ganhar-se o carinho do elemental da árvore. À noite, o estudante gnóstico se concentrará no elemental da árvore, vocalizará a sílaba KAM, muitas vezes e logo adormecerá rezando ao elemental da árvore que o tire do corpo físico e o leve em corpo astral a qualquer remoto lugar do mundo, do cosmos infinito. É certo que o elemental vegetal ajudará a todos aqueles que de verdade saibam pedir com fé e amor. Esta árvore é conhecida como floripondil no Peru, e Gantón em Bolívar, Colômbia. Muitas pessoas triunfam com estas práticas imediatamente porque são hipersensíveis em troca a pessoas que não são hipersensíveis. Ditas pessoas precisam praticar muitíssimo para conseguir a vitória.